E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, onde quer que você esteja. Eu sou o professor Wagner Dias e na aula de hoje nós vamos tratar de equação exponencial e inequação, beleza? Então vamos lá. Como vocês já estão vendo aqui, a equação fundamental exponencial, basta que você tenha dois valores, uma igualdade, onde as bases sejam iguais. Então veja aqui, se a elevado a x é igual a elevado a y, né? Se a elevado a x é igual a A elevado a y, então x é igual a y. Aí você vira para mim e fala assim, pô, Wagner, mas como assim? Ó, vou te dar um exemplo muito simples. Se você tiver 2 elevado a x igual a 8, pergunto para você, qual o valor de x? Aí você rapidamente vai me dizer 3, porque 2 elevado a 3 dá 8. Mas digamos que você não soubesse que 2 elevado a 3 é 8. O que você teria que fazer? Você teria que igualar as bases. Olha, você tem uma base aqui que é base 2 e você tem uma base aqui que é base 8. Então, esse 8 teria que se transformar em base 2. Aí você me pergunta, mas como faz isso, Wagner? Você decompõe o 8 em fatores primos. Divide por 2, dá 4. Divide por 2, dá 2. Divide por 2, dá 1. O que nós concluímos aqui? Nós concluímos que 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, você pode escrever isso aqui como 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3. E aí você caiu neste probleminha aqui, ó. A elevado a x é igual a A elevado a y. Por que, Wagner? Porque as bases já são iguais, tá certo? Então, qual a consequência? X é igual a 3. E aí, essa é o primeiro exemplo dos exemplos mais simples de se trabalhar, né? Mas os demais problemas também não vão fugir disso, não. De um modo geral, você vai ter sempre que fazer o quê? Você vai ter que lembrar, eu sempre brinco o seguinte, eu digo que exponencial é base igual, tá certo? Pô, fica até meio errado, né, do ponto de vista da língua portuguesa, mas é uma paradinha que é legal para você gravar. Exponencial, base igual. Né? Ou seja, você observou um exercício que você vai ter que trabalhar exponencial, você vai ter que igualar as bases. Muito bem? Observa ainda que nós temos aqui ó, um quadradinho, né, uma expressãozinha aqui, mostrando para vocês quando você tiver uma inequação. Mas, inicialmente, eu vou fazer todos os problemas de equação exponencial, depois eu faço a parte de inequação. Tá legal? Então, vamos nessa. Primeiro exemplo. 0,2 elevado a x mais 1 igual a raiz de 125. Aí você vira, caramba, Wagner, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou igualar essas bases? Poxa, vamos lá. O que é 0,2? 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10, concorda comigo? Muito bem. 2 sobre 10 elevado a x mais 1. E o 125, Wagner? Você vai lá e vai fatorar. 125, você fatora por 5, que dá 25, por 5 novamente, que dá 5, por 5, que dá 1. Ou seja, você acabou de descobrir que 125 é 5 elevado ao cubo. Então, nós temos aqui ó, 5 elevado ao cubo. Aí você olha ali, poxa, Wagner, ainda está com base diferente. Mas perceba que 2 sobre 10, você pode simplificar, né? Se você simplificar por 2, vai virar o quê? Isso mesmo, 1 sobre 5. E aí a coisa ficou melhor. Ó, 1 sobre 5 elevado a x mais 1. E esse 5, e essa raiz quadrada de 5 elevado a 3? Aí você tem que lembrar da propriedade de potência. O que nós temos lá das propriedades de potência? E aqui, ó, olha aqui o que a gente precisa lembrar. Propriedade de potências e raízes. Tá vendo? Então, vou até marcar para você aqui, ó. Propriedades das potências e raízes. Tá vendo? Fatoração, você também vai ter que lembrar. Em alguns momentos, nós vamos precisar fazer uma substituição de variável, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer isso aí. Se você lembrar a propriedade raiz, você vai lembrar o seguinte comigo. Vê se você lembra que A elevado a m sobre n é igual a raiz de A elevado a m de índice n. E, Wagner, eu não lembro disso não. Se você não lembra disso, tem uma aula anterior, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, de revisão de potência. E aí lá tem as propriedades de potência. Tá legal? Então vamos nessa. Aqui nós temos 5 elevado a 3
sobre 2, aplicando essa propriedadezinha aqui. E essa aqui, 1 sobre 5, é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. Né? Também por propriedade de potência. Elevado a x mais 1 é igual a 5 elevado a 3 meios. Opa, agora estou quase ficando pronto. Ó. Aqui o que eu faço? Aplico a propriedade de potência aqui, ó, multiplicação. Né? Então vou ficar com 5 elevado a menos x menos 1 igual a 5 elevado a 3 meios. E aí, o nosso problema agora acabou de acabar, porque nós temos agora as bases iguais, só basta igualar os expoentes e fazer as continhas. Então nós temos o seguinte, menos x mais 1 igual a 3 meios. Tá certo? Então esse 2 vai para lá multiplicando, vai ficar menos 2x mais 2. Menos 2, na verdade, né? Porque aqui era menos 1, tá vendo? Corrigindo aqui, ó. Igual a 3. E aí, esse 2 vai para lá, vai ficar menos 2x igual a 3 mais 2. Então, você tem que x é quanto? 5 sobre 2, só que o sinal é menos, né? Então, menos 5 meios. Então, essa aqui é a resposta da nossa equação. Legal? Muito bem, pessoal, muito bem. Então, primeiro exemplo acabamos de fazer aqui, beleza? Então, vamos para o segundo exemplo, que você já deve ter observado que vamos precisar da mesma propriedade. Ó. Essa propriedadezinha aqui, ó, já tem uma raizinha aqui, vamos usar a mesmíssima propriedade. Então, vamos lá. 9, você sabe que é 3 ao quadrado, né? Então, 3 ao quadrado. Elevado a quanto? A x mais 1. Igual a 3 elevado a 1 terço. Por que 3 elevado a 1 terço? Vale, porque é raiz cúbica. O camaradinha que está do lado de fora no índice vai para o denominador. E o camaradinha que está dentro, tem umzinho aqui, né? Vai para cima, né? No numerador. Aqui, o que nós vamos fazer? Aplicar a propriedade, né? Multiplicar os expoentes. 3 elevado a 2x mais 2 igual a 3 elevado a 1 terço. Muito bem. As bases agora já são iguais. Basta só igualarmos os expoentes. 2x mais 2 igual a 1 terço. 3 vai para lá multiplicando. 6x mais 6 igual a 1. 6x igual a 1 menos 6. X é igual a quanto? Vou fazer aqui do lado. Ó. X é igual a quanto? Menos 5 sextos. Legal, pessoal? Muito bem. Agora nós vamos para a questão 3, beleza? Então vamos lá. 25 elevado a x menos 23 vezes 5 elevado a x igual a 50. Esse problema aqui, pessoal, você tem um 25, você tem um 5 aqui, que ambos estão elevados a x. Se você sabe muito bem que 25 é 5 ao quadrado, né? Então 5 ao quadrado elevado a x. Menos 23 vezes 5 elevado a x. Igual a 50. Esse exercício aqui é o exercício que nós vamos precisar fazer uma substituição de variável, beleza? Como eu já tinha falado aqui antes, né? E aí, como é que a gente faz isso? Observe o seguinte, observe que se você tem 5 elevado a x, se você eleva 5 elevado a x ao quadrado, o que você tem? Você tem que aplicar aqui a propriedade, né, de potência, então vai ficar 5 elevado a 2x, né, porque você multiplica, né, x vezes 2, 2x. Opa! E aqui, 5 elevado a 2 elevado a x, você também tem que multiplicar. Então, isso aqui dá 5 elevado a 2x, menos 23 vezes 5 elevado a x, igual a 50. Mas por que você fez isso, Wagner? Porque, olha só, 5 elevado a 2x, 5 elevado a 2x. Legal? Então, observa que 5 elevado a 2x é a mesma coisa que 5 elevado a x elevado ao quadrado. Ah, e por que eu estou mostrando isso? Porque eu vou fazer a substituição. Vou chamar 5 elevado a x de w. Se 5 elevado a x eu chamo de w, porque w? W de Wagner. 5 elevado a x de w. E aqui eu tenho w elevado ao quadrado. Então 5 elevado a 2x é igual a w ao quadrado. E com isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós temos uma substituição para efetuar aqui. Ó.
5 elevado a 2x é w ao quadrado, menos 23 vezes w, menos 50. O que é isso? Uma equação do segundo grau para ser resolvida. Beleza? Muito bem. E agora, Wagner, faz o quê? Agora faz conta, né? Resolve essa equação do segundo grau aqui. E depois volta e faz a substituição de variável. Porque o que nós estamos procurando, é o valor do x. Muito bem. Então vamos lá, delta. Quem é delta? Delta é B2, ou seja, menos 23 elevado ao quadrado, menos 4A, que é 1, C, que é menos 50. Fazendo essa conta aqui, 23 ao quadrado dá 529. 4 vezes 1 vezes 50 dá mais 200, porque é o menos vezes menos aqui dá mais. Então isso aqui dá 729. Beleza? O delta dá 729. Coisa linda, que eu sei que raiz de 729 é 27. Beleza? Então vamos lá. Como é que vai ficar a brincadeira aqui? W, porque a equação que eu estou resolvendo é em W. W é igual a quem? Menos B, ou seja, menos 23, mais ou menos a raiz de 729, dividido por 2A, que é 1. Então isso aqui vai dar o que, Wagner? Isso aqui vai dar o seguinte. 23 mais ou menos 27 sobre quanto? Sobre 2. Beleza? Sobre 2. Esse exemplo aqui de baixo vamos fazer em seguida. Deixa eu arrumar mais um espacinho pra gente aqui. Vamos lá. Como é que vai ficar essa parada aqui, né? Sobre 2, beleza? Então, o que nós descobrimos? Descobrimos dois valores para W, né? Dois valores para W. Um valor de W e outro valor de W. W1 e W2. W1, 23 mais 27, 50, sobre 2, 25. E 23 menos 27, menos 4, sobre 2, menos 2. Então, pessoal, nós acabamos de descobrir que o W ou ele é 25 ou ele é menos 2. Sendo que o nosso exercício é em W? Não, nosso exercício é em X. E o meu W é 5 elevado a X. Então, eu acabei de saber que 5 elevado a X é igual a 25. Se 5 elevado a X é 25, é porque 5 elevado a X dá 5 ao quadrado. X é 2. Ou, qual outro valor de W que nós encontramos? Ou 5, ou é menos 2, né? E aí, 5 elevado a x igual a menos 2, a gente já sabe que não tem como, né? Um número positivo elevado a qualquer coisa dá um resultado negativo. Né? Então, essa aqui, ó, não existe, né? Essa solução aqui não convém para o nosso problema. Então, a resposta do nosso exercício é x igual a 2. Beleza, pessoal? Muito legal esse problema, né? Um problema que nós precisamos fazer o quê? Uma substituição de variável, né? Eu chamei o 5 elevado a x de w, por consequência, o 5 elevado a 2x virou w ao quadrado. E aí nós encontramos a nossa resposta, x igual a 2. Então, é isso aí, exercício 3 resolvido. Agora, pessoal, nós vamos para o 4, beleza? Vamos fazer aqui o exercício número 4. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? Vamos ter bastante atenção aqui, né? Fazer uma retinha aqui para separar. E vamos nessa. Aqui, ó. Exercício 4. 3 elevado a x mais 1 vezes, menos, né? 3 elevado a x menos 3 elevado a x menos 1 igual a 45. Esse aqui, pessoal, é um típico exercício para a gente usar as propriedades de potência. O que é 3? O que é x mais 1? Você tem que lembrar daquela propriedadezinha de potência, né? Potência mesmo é a base. Se você tem a elevado a 2 vezes a elevado a 3, o que é isso? A elevado a 2 mais 3. Multiplicação de potência mesmo é a base. Então, se você tem aqui x mais 1, você somou dois expoentes. É porque era 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, beleza? Muito bem, então aqui, ó, 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Menos 3 elevado a x. Menos 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. Isso é igual a 45. Olha que coisa legal, gente. Observa que você ficou aqui agora com todo mundo aqui de 3 elevado a x, tá vendo? Todo mundo aqui 3 elevado a x, ó. Você tem um 3 elevado a x aqui, você tem um 3 elevado a x aqui, você tem um 3 elevado a x aqui, um 45 do outro lado. O que nós vamos fazer com isso aqui, pessoal?
tem duas maneiras de você fazer isso. Ou você chama esse 3 elevado a x de uma letra, tá certo? Você pode chegar aqui no cantinho e fazer 3 elevado a x, chama de w. Se você chamar 3 elevado a x de w, o que vai acontecer aqui? Vai ficar w vezes 3, 3w, menos 3 elevado a x é w, é menos w, menos w vezes 3 elevado a menos 1. O que é 3 elevado a menos 1? 3 elevado a menos 1 é o que, pessoal? Vou botar aqui no cantinho também. O que é 3 elevado a menos 1? 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 terço, não é isso? Legal. E aí você vai chegar aqui e vai ficar o quê? W vezes 1 terço. Menos W vezes 1 terço. W vezes 1 terço é W sobre 3, né? Igual a 45. Olha que coisa linda. Ficamos aqui com uma expressão toda em W igual a 45. Faz essa conta aqui, ó. 3W menos W dá 2W. Menos W sobre 3 é igual a 45. Lembrando que W é 3 elevado a x, tá certo? Muito bem. 3 está aqui dividindo, né? Fazendo o MMC aqui vai ficar 3 multiplica no 2 aqui vai dar 6W, né? Menos W, igual a 3 vezes 45, que é 135. Muito bem. E aí você tem aqui que 5W é igual a 135. Logo, o nosso W vale quanto, Wagner? 135 sobre 5. Quanto que é 135 sobre 5, pessoal? Vou fazer a continha aqui no cantinho para vocês. Ó. 135 sobre 5, ó, dá 2, sobra 3 aqui, e aí o 5, e dá 7, né? E aí zerou. Ou seja, 135 sobre 5 é 27. Legal, vou apagar aqui. Então, vamos aqui para o 27. W é 27. Acabou. Acabou o problema? Não, não acabou o problema. A gente acabou de fazer esse pedaço da conta. Encontramos W igual a 27. Mas quem é o nosso W? W é 3 elevado a x. Beleza? W é 3 elevado a x. Então nós temos aqui 3 elevado a x igual a 27. Poxa, olha que coisa linda, pessoal. 27, você sabe que fatorando 27 você encontra o quê? Isso mesmo, 3 elevado a 3. Né? Por quê? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Muito bem. Então, o nosso x procurado vale quanto? 3. Legal. Muito bom, né, pessoal? Então, repare que também utilizamos nesse problema uma substituição de variável, tá? E aí chegamos à nossa resposta x igual a 3. Vamos para o próximo? Vamos lá. O que temos então, pessoal, nesse número 5? 2 vezes 2 elevado a x mais 2 sobre 2 elevado a x menos 5. Esse exemplo, você já tem de cara a ideia do que fazer a substituição do variável. Olha lá, você chama 2 elevado a x de w, beleza? W de Wagner, né? Para dar aquela moral esperta para mim, tá certo? E agora, olha como é que vai ficar a brincadeira. 2 vezes w mais 2 sobre w menos 5, igual a zero. O que temos aqui? Um denominador w, que eu posso fazer um MMC. Ou seja, multiplicar todos os termos por w. Então vai ficar 2w vezes w, 2w ao quadrado, menos 2, menos não, mais, né? Mais 2, menos 5w igual a zero. O que é isso? Uma equaçãozinha do segundo grau para resolver. Vou colocar ela em ordem aqui para você não se confundir, tá certo? E agora é só fazer continha, né? Então, simbora. Delta igual a b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O que dá isso aqui? 25 menos 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 25 menos 16 dá 9. Maravilha. E aí você vai descobrir os valores possíveis para W, né? Então vamos descobrir os valores possíveis para W. Como é que vai ficar isso aqui? W igual a quem? Menos B, ou seja, menos 5, mais ou menos a raiz de 9, dividido por 2A, que é 2. Certo? Então, vamos lá, vamos descobrir aqui um W1 e um W2. W1, 5 mais 3, né? Menos 5 mais 5, raiz de 9, 3. 2 vezes 2, 4. 5 mais 3, 8, sobre 4, 2.
E o outro W possível é 5 menos 3, 2, né? Vou até escrever do jeito que eu escrevi em cima. 5 menos 3 sobre 4, né? Porque 2 é 4. 5 menos 3, 2. 2 sobre 4. Que você, simplificando, você vai ter o quê? 1 meio. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Com esse valor que nós descobrimos, né, encontramos aqui os valores possíveis para W, o que nós vamos fazer com esses valores possíveis para W? Não é W que a gente quer descobrir, né? A gente quer descobrir X, né? Só que 2 elevado a X é W. E W vale 2 ou meio. Então a gente tem que vir aqui agora e fazer a substituição com os valores que nós encontramos. Então a gente vai ter 2 elevado a x igual a 2, ou 2 elevado a x igual a meio. E aí nós caímos naquela equação simples, né? 2 elevado a x é igual a 2 porque x vale 1, né? Beleza. As bases já estão iguais. Aí nesse aqui, Wagner, o que vai acontecer? Meio é a mesma coisa que 2 elevado a 1, né? 2 elevado a menos 1, aliás. 2 elevado a menos 1. Então aqui nós temos x igual a menos 1. Então as nossas respostas são x igual a 1 ou x igual a menos 1. Beleza? Muito bom, né? Probleminha bem bonitinho, né? Faz uma substituição de variável, cai numa equaçãozinha do segundo grau e descobre os dois valores possíveis, x1 ou x igual a menos 1. Tá certo? Então vamos agora para o exemplo meia dúzia, exemplo 6. Olha que legal que nós temos aqui, né? 10 elevado a x ao quadrado menos 3x vezes 1000 elevado a 2x menos 1 igual a 10 milhões. Nossa! Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui, né? Propriedade de potência. Ó. Você sabe que 1000 é 10 ao cubo. E você sabe que 10 milhões é 3, 6, 7 zeros. 10 elevado à sétima potência. A primeira coisa que eu vou fazer é isso. Vai ficar 10 elevado a x ao quadrado menos 3x vezes 10 elevado a 3, que é o cubo, né? Elevado a 2x menos 1 igual a 10 à sétima potência. Legal. Agora, aqui, ó, esse 3 vai multiplicar. Então vai ficar 10 elevado a x ao quadrado menos 3x, repetir, vezes, aqui você vai multiplicar, né, propriedade de potência, vai aplicar distributivo aqui, vai ficar o quê? 10 elevado a 6x menos 3, igual a 10 à sétima potência. Agora nós temos aqui, ó, potência de mesma base multiplicando. Repete a base e soma os expoentes. Então, na verdade, você vai somar esses expoentes aqui. 10 elevado a x quadrado menos 3x mais 6x menos 3. Então, vai ficar x quadrado menos 3x mais 6x dá o quê? Mais 3x. E o menos 3 vai simplesmente somar. Igual a 10 à sétima potência. Olha que bonitinho. Então você ficou agora já com as bases iguais, né? Ficou com as bases iguais. Só igualar os expoentes. E aí quando você iguala os expoentes, vai cair numa equação do segundo grau para arrumar, para resolver. X ao quadrado mais 3x menos 3 igual a 7. Esse 7 aqui positivo vai para o outro lado ficar negativo, vai ficar menos 7 com menos 3, menos 10. X ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0. Legal. E agora, o que nós vamos fazer? Resolver essa equação e descobrir o valor de x, que é justamente o que a gente quer fazer no problema. Então, vamos lá. Né? Delta B2, que é 9, menos 4, A, que é 1, C, que é menos 10. Então, delta é 9, menos com menos dá mais, né? Mais 40, 49. Então, esse aqui é o nosso delta. Legal? Muito bem. Essa aqui é a equação que estamos resolvendo. Agora, o que nós fazemos? Só descobrir o valor de x, né? Então, vamos lá. X igual, né? Menos b, quem é b? B, linhazinha de baixo. Né? B é mais 3, né? B é mais 3. Então, menos 3.
mais ou menos a raiz de 49, dividido por 2 vezes A, que é 1. Ou seja, x1 é menos 3 mais 7 sobre 2. E o x2 é menos 3 menos 7 sobre 2. Tá certo? E aí nós vamos concluir o nosso probleminha. Tranquilo? Muito legal, né? Vamos concluir nosso probleminha aqui. Beleza. Vamos nessa. Como é que vai ficar isto aqui? Menos 3 mais 7, 4, né? 4 sobre 2, que dá 2. Menos 3 menos 7, menos 10 sobre 2, que é menos 5. Então, essas aí são as nossas respostas. X é 2 ou x é menos 5. Muito bem. Então, nós paramos por aqui nessa primeira parte, né? Falando de equações, né? Equação exponencial. Beleza? E eu volto já já falando de inequações exponenciais. Aqui, ó, tem um spoilerzinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplos para nós fazermos sobre inequação exponencial no próximo vídeo. Até mais!